O apagão, ele vai ter, gente, duas grandes funções. A primeira é aterrar. O aterramento de uma determinada energia que eles chamam de energia deletéria. E eu já vou contar a história dessa energia para vocês, tá? E a segunda função dele é a seguinte: os extraterrestres, eles vão aproveitar, Miguel Arcanjo, né? Eles vão aproveitar toda essa energia do planeta para poder alimentar todas as naves, todas as armadilhas eletromagnéticas de captura desses seres trevosos, que vai ser uma loucura, gente. Isso vai acontecer em 3 dias e 3 noites. Todos, absolutamente todos os seres trevosos serão capturados. Não importa onde eles se escondam. A ideia é que eles tragam conhecimento, informação, para que a gente consiga estar melhor vibracionalmente, emocionalmente, para poder lidar com toda essa turbulência que envolve a transição. Certo? Certo. Mas, conhecendo o ser humano, eles sabem que eles podem passar uma informação que vai ser mal interpretada e, em vez de ajudar, pode causar mais medo. Isso. Você conseguiria descrever de uma forma sucinta quais seriam esses temas principais, então, que existe um cuidado maior para que a informação seja passada, para que não gere medo, né? Ou seja, para que não dê o efeito contrário do objetivo, que é tranquilizar a população, a humanidade? Consigo sim. Bom, vou tentar, né? Vamos lá. É um assunto meio complexo, né? Mas vamos lá. Ele se refere muito à questão da transição planetária propriamente dita, o ápice dessa transição planetária, porque a nossa transição ela já começou há quase 300 anos atrás, mas ela se aproxima do seu ápice. E o que é esse ápice? Esse ápice ele vai ser constituído por 3 grandes operações, que eles chamam tudo de operação. Né? Ótimo. Nós teremos, então, o apagão. Ixi, eu vou Maria. explicar. Esse apagão já é bem comentado. Já tá rolando aí na internet. Isso aí é difícil, né? Isso aí é difícil as pessoas não terem medo. Não terem medo. Vamos lá. O segundo é a magnífica operação de Miguel Arcanjo, que eu já vou explicar, que é cada uma, né? E a terceira é a operação de despertamento físico. Essas 3 operações, elas se constituem no ápice da transição planetária. Após esse ápice, nós teremos a grande descida. Que também é um assunto que deixa as pessoas... É um nome que já dá um medo, né? Uma grande descida. Podia ser uma grande subida. Não, mas é num bom sentido essa descida. Eu vou explicando aqui e eu acho que o medo vai passando. Ótimo. Tá, vamos lá então. Bom, então é o seguinte, nós vamos começar pelo apagão, né? Que eu acho que é um tema bem interessante. Eles falaram bastante do apagão. E o que é o apagão? Que também existe uma versão que circula por aí, que fala sobre os 3 dias de escuridão, né? Inicialmente, quando os nossos antigos profetas lá atrás receberam mediunicamente, né? Porque a verdade é essa, todos os nossos profetas, eles eram grandes médiuns. Quando João recebeu os textos do Apocalipse, ele viu o futuro mais provável que o planeta teria a partir de 2000 anos atrás. E que não era lá muito interessante, muito bom mesmo, não. Ele viu vários cataclismas, viu várias coisas que ele, coitadinho, não tinha tecnologia para poder compreender. Ele tentou contar isso dentro do conhecimento, né, do vocabulário que ele tinha, mas ele era de uma sociedade agropastoril, que naquela época você não tinha indústria, não tinha nada, né? Mas o fato é que ele viu muitas coisas bem catastróficas. Só que aquele era o futuro mais
provável. Como nós todos temos o livre-arbítrio, que é uma das leis divinas que existe, né? Deus, quando fez tudo, ele criou duas grandes leis. E tudo opera e acontece dentro dessas duas leis. A primeira lei é a lei da evolução. Tudo evolui. Os planetas evoluem, os seres evoluem, os espíritos evoluem. E é uma força que tem um vetor só. Ela vai só, a evolução ela vai para frente. Então, nada retrograda. Então, essas histórias todas de que Lúcifer era um anjo de Deus e aí ele era um anjo de muita luz e caiu, não existe. Lúcifer, ele era um ser muito inteligente, com altíssima tecnologia, só que ele era muito elevado tecnologicamente, mas não moralmente. Uhum. E ele, então, ele veio para aqui, para a Terra, ele veio exilado. Mas isso é outra história, isso aí a gente fala depois. E então, essa questão da lei da evolução, eu gosto de frisar sempre, porque tudo se baseia a partir dessa lei. E a outra grande lei é a lei do livre-arbítrio. Que Deus é maravilhoso. Deus, gente, ele é a liberdade. Então, nós todos evoluímos, isso é certo. Agora, como que a gente vai chegar lá? Cada um faz seu caminho. Tem uns que vão mais rapidinho, outros que vão dando volta, outros que resolvem estancar a passo, ficar paradinho ali um tempo, mas para trás ninguém anda. O máximo que pode acontecer é o espírito parar, os companheiros irem todos para frente, mas ele não vai para trás, ele fica parado ali, tá? Então, por que eu falei isso tudo? Para poder explicar essa questão do que João viu lá no Apocalipse, que era um futuro mais, digamos assim, provável a partir daquela época, mas que a humanidade, apesar de todos os seus erros, também cometeu muitos acertos, e isso fez com que o nosso Apocalipse fosse muito suavizado, extremamente suavizado. É claro que aí a gente tem também uma boa dose da misericórdia divina, né? Então, muitas coisas que estavam previstas de acontecer, pesadas, elas não serão mais tão pesadas como antes. Então, essa é a primeira grande boa notícia para tirar o medo da galera. Tem muita gente que lê a Bíblia e fala, não, mas vai acabar tudo, a Terra vai acabar, isso, aquilo. Não, não vai ser desse jeito. Nós não teremos grandes tsunamis, não teremos grandes vulcões explodindo. Isso tudo estava previsto de acontecer, mas não vai acontecer mais. Tá? Então essa, gente, é uma notícia, assim, que eu considero muito boa. Não quer dizer que coisas não vão acontecer, tá? Algumas coisas, sim, vão acontecer. E a gente vai ter que passar por isso, porque vão ser, digamos, as últimas provas e expiações do planeta que nós iremos cumprir antes da gente entrar no mundo de regeneração. Agora voltamos lá para o apagão, né? Para não perder a linha de raciocínio, né? Então, e você tinha essa questão dos 3 dias, das 3 noites de escuridão, que até o Padre Pio falou muito sobre isso. E ele realmente viu a coisa dessa forma, só que, graças a Jesus, isso foi suavizado. Então, nós passaremos, sim, pela experiência do apagão, mas vai ser um apagão tecnológico. Toda a nossa tecnologia vai ser suspensa. Nós vamos ficar um bom tempo sem telecomunicações, sem internet. E isso tudo tem um motivo de ser, né? A luz elétrica, ela deve retornar logo, mas as telecomunicações, não. Nós vamos ficar um tempo razoável. Eles não me falaram quanto tempo é, mas eu entendo que vai ser coisa de meses que nós vamos ficar sem telecomunicações. E esse apagão, ele vai ser causado pelo Sol. Isso desde 2021 que eles já vinham falando, e hoje em dia a gente está vendo que o Sol realmente entrou num pico solar de energia com várias flares,
várias ejeções de massa coronal. E o que eles falaram é o seguinte, que vai haver uma sequência de explosões solares muito fortes, com ejeção de uma grande quantidade de massa coronal. E quando essa massa coronal atingir o planeta, vai causar o desligamento de todo e qualquer equipamento eletromagnético que existe. E como vai ser uma sequência de explosões solares, vai pegar o planeta todo. Conforme a Terra for girando ali, vai chegando aquela grande quantidade de massa coronal. E essa massa coronal, ela com uma dose de magnetismo muito, muito grande, que vai provocar o apagamento de todos os equipamentos eletromagnéticos. Então, esse é o apagão. 3 dias sem energia elétrica nenhuma. Né? Por isso que chama escuridão, porque não vai ter luz à noite. Luz artificial. Né? Então essa é a escuridão, a ausência da luz artificial. O sol vai nascer no dia seguinte. Né? Mas serão 3 dias, pelo menos, sem essa energia elétrica. E lógico, daí os equipamentos eletrônicos, tudo também é muito afetado por essa radiação eletromagnética do sol. E isso vai afetar de tal modo satélites e tudo mais, que para recuperar esse equipamento vai levar mais tempo do que os 3 dias sem energia elétrica mesmo. Depois a energia elétrica é recuperada, mas a parte eletrônica, a parte de comunicação, a parte de satélites, computador, informática em geral, que hoje o nosso mundo está muito dependente disso, vai levar um tempinho a mais. Né? Mas os 3 dias de escuridão seria isso. 3 dias sem energia elétrica, então à noite a gente vai conseguir ver as estrelas de novo, porque não vai ter essa poluição luminosa que a gente tem nas cidades e tudo mais. E tem alguma data mais ou menos que se imagina para isso ou não? Não. Que eu já vou me preparar, porque eu adoro a internet. Meu Deus, como eu vou ficar sem ela? Mas meu programa. A gente vê que está próximo, mas data a gente não tem. Não temos. O que a gente sabe só muito próximo. Que a espiritualidade nos diz é que está próximo e que nós somos a geração do Apocalipse. Mas eles não dão data nem hora, eles só dizem que está próximo. Mas por quê? Porque diz que Jesus não deseja que ninguém saiba a data exata que será. Porque ele quer que a gente se mantenha atento, que a gente aproveite esse tempo para fazer a nossa reforma íntima, para a gente procurar se exercitar no bem, dentro daquilo que a gente puder, e não precisamos ser perfeitos de jeito nenhum. Jesus sabe que nós estamos num estágio, digamos, meio inicial, né, de evolutivo, então ele não espera que a gente seja perfeito. O que ele espera? Ele espera que a gente tente dar o nosso melhor, que a gente tente ser o melhor que nós pudermos, o mais íntegro, o mais honesto, enfim, que a gente consiga focar nessa questão do exercício do bem. Né? Mas aí, então, Jesus não quer que a gente saiba a data. Tá, obviamente, porque se a gente soubesse, ia todo mundo começar uma corrida louca. Isso. Para evitar. Porque se esconder em bunkers, essas coisas. Eu ia falar de bunker agora. Se vocês recomendam que a gente construa um bunker, a gente pode construir um bunker paranormal. Aqui. Não precisa, gente. Não tem necessidade. Mas se a gente fizesse uma caixa de chumbo e colocasse todos os equipamentos eletrônicos dentro dessa caixa de chumbo. E você iria se comunicar com quem? Que todo o resto está queimado ou fora de funcionamento? Você iria ter um aparelho inútil. Mas aí... porque a internet hoje ou é cabo ou é satélite, né? Mas na ponta do cabo tem um computador. Tudo isso vai estar afetado de algum modo. Não necessariamente queimado, torrado, né? Mas sem comunicação. Parte dele danificado. Coisas que vão ter conserto, mas vai levar um tempinho. Então, se você tem um funcionando, não adianta se toda a rede net, né, tá com problemas. Mas daí vão ter alguns que vão estar funcionando e a gente vai estar aqui transmitindo
a gente vai ser a maior audiência do mundo. Porque a gente se preparou antes, a gente forrou todos os nossos equipamentos do estúdio com papel de chumbo, papel alumínio. A gente pode forrar tudo de papel alumínio. Será que ajuda? Gente, é curioso assim, você tem a boca para falar, mas os outros não vão ter ouvido para ouvir. Né? Então seria clamar no deserto, entre aspas. Mas tem algumas coisas que vão voltar a funcionar mais rápido na questão de comunicações. Comunicação via rádio, né? Os PX, PY, PPO, ou seja, tanto a frequência analógica, civil, analógica, de rádios mesmo, quanto os radioamadores. Essa rede volta rápido. Essa rede vai ser a primeira que vai retornar. Agora, isso tudo, gente, tem um motivo de ser, né? Esse motivo é o seguinte: durante esses 3 dias e 3 noites em que vai ocorrer esse apagão, é que vai acontecer a grandiosa operação de Miguel Arcanjo. O que é essa operação de Miguel Arcanjo? Ele vem e ele vai capturar e vai exilar mais de 4 bilhões de seres trevosos, desencarnados, que estão hoje aqui só atrapalhando todo mundo que quer evoluir. Vocês lá, que tem aqueles seres escuros. Então é como se fosse uma operação, vamos dizer, aquelas operações que tem nome bonito da Polícia Federal, só que intergaláctica. Vai ser Operação Arcanjo Miguel. Operação Magnífica. Miguel. 3 dias para acabar com a palhaçada na Terra. Uma grande blitz. O apagão, ele vai ter, gente, 2 grandes funções. A primeira é aterrar. O aterramento de uma determinada energia que eles chamam de energia deletéria. E eu já vou contar a história dessa energia para vocês, tá? E a segunda função dele é a seguinte: os extraterrestres, eles vão aproveitar, Miguel Arcanjo, né? Eles vão aproveitar toda essa energia do planeta para poder alimentar todas as naves, todas as armadilhas eletromagnéticas de captura desses seres trevosos, que vai ser uma loucura, gente. Isso vai acontecer em 3 dias e 3 noites. Absolutamente todos os seres trevosos serão capturados. Não importa onde eles se escondam, no fundo dos mares, dentro de montanhas, não interessa. Todos serão capturados, vão ser colocados em armadilhas eletromagnéticas. Diz que essas armadilhas, elas estão em um espaço dimensional diferente, que os trevosos ainda não as enxergam. E quando houver o apagão, essa energia vai ser direcionada para todos esses equipamentos, bem como para as marcas que todos os seres trevosos já receberam. Diz que já estão todos marcadinhos. Só que eles não sabem. Essas marcas, elas são na fronte, uma forma de onda assim. E eles não sabem que estão marcados. Mas no momento do apagão, essa energia toda vai fazer com que essas marcas que eles têm se acendam. E as armadilhas que estão já instaladas por toda a crosta terrestre, por todos os umbrais, também vão se acender e vão começar a exercer um poder de atração para esses seres. Eles vão ser praticamente sugados para dentro dessas armadilhas. E a energia que vai ser utilizada, parte dela, é justamente a energia planetária, porque vai ser requerida uma quantidade fantástica de energia para fazer essa operação em tão pouco tempo. E eles vão ser sugados para essas armadilhas. Aí os irmãos extraterrestres elevados vão pegar essas armadilhas, vão levar até determinados locais no umbral, aonde esses seres eles vão ser julgados, aí sim pela equipe espiritual planetária, vão ser triados e vão ser encaminhados para as câmaras que eles chamam câmaras de repouso.
E essas câmaras de repouso, eles vão ser colocados, tipo assim, eu vi medionicamente como que elas são, tem até o desenho no segundo livro delas, são como camas, as entidades vão se deitar lá e vão ter os seus perispíritos desfeitos. Aí vai, porque o perispírito, ele é semimaterial e ele é feito da semimatéria do planeta onde nós estamos estagiando, encarnando, evoluindo. Então, quando você muda de planeta, no caso de um exílio, você não tem como você levar o seu perispírito junto com você. O perispírito é desfeito e fica no planeta, e o que vai embora é o espírito, que vai ser encapsulado, e essas cápsulas vão ser colocadas dentro de naves gigantescas, que eles chamam naves cargueiras de mônadas, que já chegaram, elas já estão orbitando o planeta. Por isso que eu acho, sim, ali, eu não sei a data, mas eu acho que vai ser antes de 10 anos. Eu acho que vai ser antes, porque muita coisa já chegou. Essas naves cargueiras de mônadas, elas já estão orbitando a Terra, só que em outro plano dimensional, né? A gente, daqui, no nosso plano físico, a gente não as enxerga. Então, eu não sei se haverá tempo para que essa inteligência artificial ela se desenvolva, como eu acho também que eles têm uma tecnologia tão mais avançada que a nossa, que vai ser tudo desligado mesmo, com ou sem a inteligência artificial que nós temos. O que está programado é que tudo seja desligado para que possa ser feito também o aterramento dessa energia que eles chamam de energia deletéria. Eu acho interessante pensar nisso, porque acabando, né, as telecomunicações, os bancos eles vão parar de funcionar. Exato. Né? Então já começa por aí. Uhum. Sim. Os trabalhos que as pessoas fazem como robôs todos os dias não vão fazer mais sentido, né? A não ser as pessoas que estão em hospitais, né? Segurança, digamos, serviços essenciais, né? Mas assim, a grande maioria dos trabalhos hoje, que são basicamente serviços prestados através de algum sistema eletrônico, né? Acho que só a construção civil, né? Que é construção, que as pessoas estão construindo coisas. Agricultura, né? Mas assim, realmente vai dar um baque. Só que o que vai acontecer, gente? Os bancos, eles vão reativar os sistemas analógicos deles rapidinho, bem rápido. Uhum. Porque se vocês pensarem bem, vocês são novinhos, né? Mas eu que já sou mais velhinha, né? Na década de 80, não havia essa informatização toda que nós temos hoje. Eu me lembro da época que a compensação integrada, gente, ela era feita com transporte físico dos documentos, que iam até determinadas centrais para daí serem digitados. A compensação integrada, ela acontecia dessa forma. E a gente vivia bem. Não faltava nada, tudo corria bem. Então, mas acho que é meio tudo tranquilo. Então, o que eles vão fazer? Os bancos, eles vão reativar os sistemas analógicos que eles têm. Então, vai dar uma meia trava, vai dar um baquezinho e tal, mas não vai demorar muito tempo. As coisas vão começar a se reorganizar. Se normalizar. Né? Então, o que a espiritualidade ela recomenda? Que a gente faça uma pequena preparação. Não precisa uma preparação de 1 ano, nada disso. Simplesmente que a gente tenha assim, um pouco de comida para poder passar bem por esses 3 dias e essas 3 noites, porque nada vai funcionar. Então, convém ficar em casa. Até tem uma outra razão que tem que falar também mais para frente, né? Ter um pouco de água, ter um pouco de dinheiro em casa. Para quê? Porque como os bancos vão deixar de funcionar, os cartões não vão estar funcionando. Uhum. Então, não é que você precisa, vou tirar todo o meu dinheiro da poupança e vou botar embaixo do colchão. Não, eles falam que não é necessário.
Basta você ter um pouquinho de dinheiro para você poder comprar uma comida, tal, até que os bancos reativem os sistemas analógicos que estão aí. E eles sabem, tem muita informação, gente, que não chega para o público, mas que os grandes banqueiros, pessoal, está sabendo já. E os cientistas, o fato é esse, a NASA já emitiu alertas sobre essa questão solar, sobre essas flares que o Sol está emitindo, e esses avisos já foram todos emitidos para as grandes corporações, para os bancos. Olha, a gente corre o risco de ter um apagão tecnológico. Vocês precisam se preparar para isso. E com certeza o pessoal está tomando as providências.